Entendemos que é uma exposição altamente desafiadora para nós, mas ao mesmo tempo necessária para a igreja do Senhor. E a nossa proposta é até o capítulo 11, depois nós vamos iniciar uma nova série, que eu devo anunciar no próximo domingo. Gênesis capítulo 10. Nós faremos a leitura de todo o capítulo, peço bastante atenção dos irmãos ao longo da leitura. Antes vamos orar mais uma vez. Deus querido, que Tu possas continuar falando aos nossos corações. Tenha misericórdia de nós. Que sejamos instruídos, edificados, fortalecidos pela palavra do Senhor. Que Cristo realmente cresça e que nós venhamos a diminuir a cada dia diante do Senhor. Que o nosso ego, que as nossas preferências, que os nossos desejos estejam absolutamente subordinados à vontade do Senhor por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá, e entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim e a Leabim, a Neftuim e também a Patruzim, a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos zemareus e aos amateus. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber. Eber é justamente hebreus, o povo de Deus. E irmão mais velho de Jafé, também lhe nascerão filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assu, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Jeter e Mas. A Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salef, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofi, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefá, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações
e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Só até aqui. Muito edificante, né, irmãos? Não sei se está pronto, eu estou passando, não está saindo nada. Agora sim. Bom, irmãos, não há muito encorajamento quando nós nos deparamos com as genealogias bíblicas. É difícil de nós extrairmos lições tão evidentes já na leitura. Parece que nós estamos diante de um livro de história antiga. Parece que não tem muita importância. Parece que não vai ser muito edificante, uma boa experiência. As genealogias da Bíblia têm propósitos teológicos. Elas têm propósitos realmente teológicos. Visam mostrar o desenvolvimento da história da salvação, o cumprimento das promessas de Deus, especialmente em Cristo Jesus. É digno de nota que, após a obra de Cristo, não há mais genealogias na Bíblia. Paulo não se vale de genealogias. O próprio João, quando escreve o Apocalipse, não se vale mais de genealogias. Ao longo da história, elas não aparecem mais com essa ênfase que temos no Antigo e no início do Novo Testamento. Essa que acabamos de ler, ela é conhecida dentro da teologia como o chamado Catálogo das Nações, ou a Tábua das Nações. Esse documento, ele é único em toda a antiguidade. Na antiguidade você vai ouvir relatos a respeito da criação pelos deuses, a confusão dos deuses, que nós já vimos aqui. Na antiguidade você vai ouvir relatos de um dilúvio, de alguém que fez uma arca, mesmo fora do cristianismo e do judaísmo, existem esses relatos, mas nós não encontramos documentos que apontem para uma genealogia como essa que está diante dos nossos olhos, a qual acabamos de ler. Então, esse documento nos fala sobre os locais por onde os descendentes de Noé se espalharam. Moisés começa falando do segundo filho, de Jafé. Ocuparam a região da Europa e da Ásia Menor, é o verso 5º. Não há interação histórica entre eles e os semitas, os filhos da promessa. Eles foram habitar no litoral e ilhas do Mediterrâneo. Eles se tornaram um povo marítimo, turcos, espanhóis, gregos, entre outros. A descendência de Cã, versos 6 ao 20, deu origem a povos que se opuseram a Deus e deram também origem aos chamados cananeus, que é o contexto desse texto. Dos 4 filhos, aparece a descendência de 3, menos de Put. Os filhos de Cã, 3, são destrinchadas as suas descendências, exceto Put. A descendência de Sem, versos 21 a 31, está vinculada à santa semente, pais dos filhos de Eber, os hebreus. Os irmãos vão ver a terra de Ur, dos caldeus, que é de onde saiu Abraão. Ou seja, aqui no capítulo 10 e capítulo 11, nós já temos uma preparação para o início da jornada de Abraão. De onde ele vem? Qual a sua origem? Meus irmãos, nós vamos fazer algumas considerações nesse texto e tentar extrair algumas lições dessas genealogias aqui. A primeira é a respeito da unidade humana. O início da história do mundo se passa dentro dos capítulos 10 e 11, desse novo mundo, desse desembarque da arca. O 11 detalha a Torre de Babel, que é também uma mensagem muito importante. No verso 25, há um marcador de divisão das terras, possível referência já a Babel. Segundo os comentaristas bíblicos, na verdade, o 10 acontece depois do 11. Ele é uma antecipação do 10. É o detalhamento. O 11 aconteceu antes do 10, a Torre de Babel. Há uma menção a Babel aqui, ela já havia acontecido. O capítulo é dividido nas genealogias dos 3 filhos de Noé. Nem todos os grupos descritos aqui podem ser identificados com grupos existentes na atualidade.
seria muita viagem na maionese, Gog, Magog, e fazer essas analogias e essas conexões da antiguidade, o que é mencionado no Apocalipse. Tem pastores que se arriscam nisso, não é a minha praia mesmo, mas apesar da menção dos filhos e suas gerações, a humanidade é uma só. Essa é a primeira lição que salta aos olhos aqui. Toda a diversidade humana, ela é proveniente de uma fonte, de uma origem, de uma base. Paulo, em Atos, capítulo 17, verso 26, mais especificamente, quando ele discursa no Areópago grego, falando aos gregos, aos grandes filósofos, sobre a origem de todas as coisas, e essa continua sendo uma das maiores indagações da humanidade, busca-se respostas, até mesmo fora do espaço, com a existência dos ETs, por mais ridículo, esdrúxulo que isso seja, mas tem religiosos que se apegam a isso. Então veja que é um questionamento antigo, e Paulo, lá no verso 26 de Atos 17, ele diz assim: Deus, de um só, fez toda a raça humana. Um só fez toda a raça humana. Isso está diretamente relacionado aos cuidados que nós devemos ter em relação uns para com os outros. Imaginamos que temos a responsabilidade de zelar apenas por aqueles que temos afinidade, que são próximos de nós, familiares, a igreja. Não. Inclusive, se você tem um pai idoso numa situação de vulnerabilidade, ele é abandonado e te denunciarem, a justiça vai fazer com que você assista o seu pai, com o que você tem. Você que tem um filho, seu filho tem um outro filho, ele não trabalha, é alguém que está disponível para o mercado de trabalho, vamos dizer assim. Alguém vai ter que pagar essa pensão. Talvez os avós. Já pensou? E pagam mesmo. Então, veja que nós temos responsabilidade sim com os nossos parentes, pessoas que temos afinidade com a igreja, mas não se restringe a isso. Esse princípio da unidade humana abarca a todos. Quem é o teu próximo, afinal de contas? Qual é o próximo que a Bíblia se refere? Segundo as Escrituras, por mais estranha que uma pessoa nos seja, por mais esquisita, o fato de sermos oriundos da mesma origem já nos coloca numa situação de cuidado e de responsabilidade. Só o fato de termos vindo de Noé, da descendência de Noé. Pelo fato do ser humano ser a imagem de Deus, a imago Dei, todos os povos são dignos, todos eles. Por isso que as igrejas cristãs, que acabam alargando as suas tendas, elas têm um olhar para fora. Elas têm um olhar para fora do país, para a África, para regiões empobrecidas, porque naquelas regiões tem imagem e semelhança de Deus, tem eleitos de Deus que precisam ser cuidados por nós. E muitos não entendem isso. Por que nos envolvemos em missões transculturais a povos miseráveis, que para muitos não são dignos? Por que, irmãos? Por que tem cristãos em meio aos muçulmanos? Eu tenho que falar isso baixo, né? Por que tem? Eu recomendo que os irmãos, quem não viu ainda, eu vou tentar trazê-lo aqui, se não esse ano, ano que vem, o pastor Osni Ferreira, missionário no Oriente Médio, que leva um homem a deixar o seu país, a sua segurança, com filhos pequenos, e está num lugar que literalmente é um barril de pólvora. Você dizer que é crente é colocar a cabeça para ser cortada. É um entendimento de que o outro é semelhante a nós, o muçulmano é nosso próximo. Ele é nosso próximo. Eles são dignos do Evangelho. Em Deuteronômio, capítulo 24, afirma que os estrangeiros não poderiam ser maltratados em Israel. Os que estão em posição de vulnerabilidade carecem de um amparo e um cuidado ainda maior.
os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os escravos. Meus irmãos, e isso deve ser aplicado na vivência da igreja. Ontem nós estávamos lá no almoço, na chácara, com o coral, o nosso coral também estava presente, e eu vi duas irmãs de Uberaba, bem idosas, acho que inclusive essa que passou mal, estava também lá no finalzinho da fila. Eu vi que elas estavam assim meio constrangidas, eu falei, as irmãs vão passar lá na frente. Não, pastor, vou não, pois vamos passar lá na frente. Pois eu levei as irmãs e passei na frente, e não é para ninguém reclamar. Esse cuidado deve existir em relação àqueles que são idosos, em relação às crianças, em relação aos que são vulneráveis. Eles são o nosso próximo. E a Bíblia tem uma preocupação em relação a isso. Os antigos egípcios arrogavam para si serem diferentes dos demais seres humanos. Eles acreditavam que eram descendentes dos deuses. Justificavam a escravidão e os maus tratos com esse argumento que deu origem também ao nazismo, ao sectarismo racial, ou seja, eles não são gente igual a gente. As histórias absurdas de racismo nos Estados Unidos, em que crianças brancas não acreditavam que o negro tinha um sangue vermelho, que ficaram horrorizadas em ver que o negro sangrava vermelho igual o branco. Igrejas. Igreja do norte, igreja do sul, igreja que só entrava branco, igreja que só entrava preto. Olha onde vai parar a coisa. Unidade humana. Nós somos um. Quem vive assim são os ímpios. Os egípcios justificavam a escravidão com essa premissa. Eles não são gente igual a gente. Segundo as Escrituras, toda a humanidade descende de um ancestral em comum e certamente não é o macaco. Pode ter certeza que não. O macaco está totalmente fora dessa equação. A humanidade é uma só. Não existe raça superior. A Bíblia diz que Deus é o Deus das nações. Todos os povos da terra devem devoção a Deus. Religião, portanto, não é uma questão meramente cultural. Há um Deus e todos devem devoção a Ele. Não se trata, portanto, do Deus dos europeus, dos norte-americanos, dos brasileiros. Cristianismo não é uma imposição de forças culturais. É um argumento falho também que é pregado. Porque Jesus foi rejeitado até pelos judeus sendo judeu. O cristianismo não está restrito a um grupo, a uma etnia, a um povo. A eleição de Deus não é baseada em um povo ser melhor do que o outro, mais digno ou mais importante. Então, somos um só. Essa questão da humanidade está unida. Diversidade humana. Tem uns versos aí. A variedade cultural está ali acoplada ao projeto de Deus. Deus não nos criou iguais. Eu acho que vocês já perceberam isso, né? Não somos iguais. Definitivamente não. Incrível que até os gêmeos que ficaram na mesma barriga, eles não são iguais. É incrível como eles são diferentes. Um é mais inibido, outro é mais extrovertido. Um gosta de um certo tipo de comida, o outro odeia. E são criados sob o mesmo teto, a mesma comida, praticamente a mesma educação, e são diferentes. São diferentes, embora sejam até univitelinos, iguaizinhos, mas os pais conseguem diferenciar. Eu não consigo. Aqui na igreja temos vários, eu passo por algumas dificuldades aí. Mas veja que há uma variedade cultural que está dentro do projeto de Deus. Após o desembarque da arca, o Senhor falou para eles se multiplicarem, encherem, andarem por sobre a face da terra. Povoem toda a terra. E uma das facetas da cultura é desenvolvida de acordo com o ambiente que nós vivemos. Questões climáticas vão determinar como que nós iremos nos vestir, se vamos ter mais ou menos roupa, tipos de alimentos que são abundantes em determinados momentos do ano, por isso que tem festa do milho, festa do morango, né? Ali em Braslândia
Tem um período que é uma bênção aquilo lá, é muito bom, recomendo também. Mas veja que, de certa forma, aquilo que a terra produz, aquilo que a terra dá, ela vai determinar um pouco do ritmo de vida e do tipo de cultura que vai ser desenvolvida. As peculiaridades, os problemas de uma determinada região, esse conjunto de fatores influenciarão no que nos assemelhamos e no que nos diferenciamos. Nos adaptamos a variados tipos de ambientes, seja frio, seja quente, tropical e daí por diante. Deus quis as diferenças em traços étnicos como a cor da pele. Isso foi vontade dele. Essas variações de cor de pele, as variações da textura do cabelo, crespo, liso, ele que quis. Ele que fez desse jeito. Então não reclame. Porte físico, se é alto, se é forte, se é baixinho. A gente sabe quando está no Nordeste, né? Eu sei quando estou lá. E olha que a minha família é toda de lá. Então a gente já sabe, é típico. Algumas regiões do Nordeste, os habitantes são bem baixinhos. Né? Eu me sinto um boneco de Olinda às vezes. E olha que eu nem sou tão alto. Meu Deus. Mas é da região. Deus quis assim. Deus quis fazer uns mais baixos, uns mais altos, uns mais fortes. Ele quis fazer desse jeito. Temperamentos. E tudo isso integra a criatividade humana. Em Gênesis 10, nos diz que esses povos se organizaram em suas línguas, em suas famílias, em suas terras, em suas nações. Localização, organização, cultura e grupos étnicos. É isso que está dizendo aqui em Gênesis 10. A Babel, ou o projeto de Babel, foi uma afronta ao propósito de Deus de diversidade e povoamento da terra. Irmãos, quando eu digo diversidade, não tem nada, absolutamente nada a ver com a lacração que nós temos nos nossos dias. Eu confesso que lá no ambiente escolar do Rafael, quando eu vejo diversidade, me dá arrepios. Chega a me dar uma alergia. Mas a diversidade bíblica nada tem a ver com essa lacração que nós vemos em ambientes de estudo da nossa sociedade. Babel foi uma afronta porque Deus quem proveu toda essa diversidade. Babel foi uma resistência ao Deus Todo-Poderoso. Deus não salvou a ninguém aqui por superioridade étnica, pelo nome da sua família. Esqueça isso. Tem algumas regiões do Brasil que temos famílias na igreja presbiteriana que são bem consolidadas. Colônias de alemães, né? Outras colônias que vieram e realmente trabalharam muito pelo presbiterianismo nacional, mas não deve haver esse tipo de distinção. A nossa família é melhor. Para os irmãos terem ideia, tem igreja, não sei se tem ainda, tá? É porque como pastor a gente ouve muita coisa. Vou colocar assim, havia igrejas no nosso país que só admitiam pastores daquela linhagem familiar. Você olha no rol dos pastores que passaram pela igreja, o mesmo sobrenome. E eles não aceitavam outro tipo de pastor. Tinha que ter o nome. O nome. Meus irmãos, isso não é cristianismo. O cristianismo está além disso. Deus não nos escolheu por conta da nossa etnia. Cristianismo é celebrar com exultação a diversidade étnica. Nessa lista, há a origem de aproximadamente 70 nações. Algumas delas podem sim ser identificadas ainda hoje em algumas regiões do mundo. Moisés aqui não pretende ser exaustivo. Para Jafé, que é o filho do meio de Noé, são 14 registros. Para Cã, são 30. E para Sem, são 26 registros. Moisés deseja focar em Cã, que deu origem a diversas nações pagãs, tanto que preenche boa parte do texto, do verso 6 até o verso 20. Quais nações que deu origem? Egípcios, já ouviu falar? Egípcios, babilônios, assírios, filisteus e, de uma forma muito especial, os cananeus. Aqueles que ocupavam a terra que eles deveriam possuir.
Embora inicialmente todos adorassem ao Senhor, na medida em que eles se espalharam, foram se esquecendo do Deus verdadeiro. De modo que nós temos traços da verdadeira adoração permanentes nas nações, mas vão sendo corrompidos com outras práticas. Aquela perguntinha difícil, né? E nós que somos reformados insistimos nisso. O único que pode salvar é Cristo. Se não for Cristo, não tem salvação. E vem aquela perguntinha. Pastor, mas em uma tribo silvícola, né, que vive ali isolada do mundo? Aqui no Brasil não tem mais isso, que a gente vê índio andando de Hilux, com iPhone, né? Então, aqui no Brasil está meio difícil de achar uma referência. Mas suponhamos que lá no meio do Amazonas exista, de fato, uma tribo que não tem o satélite do Elon Musk. Não tem. Não tem comunicação nenhuma com o mundo exterior. Eles estão, de fato, isolados ali, na cultura deles. Pois se os irmãos conseguirem acessar a tribo, vão perceber que eles adoram algum Deus. Ou eles adoram o sol, ou eles adoram as estrelas, ou eles adoram alguma árvore muito antiga, centenária, ou milenar, quem sabe. Mas eles adoram. Traços da adoração estão presentes, mas a direção está errada. O que diferencia um silvícola de uma pessoa comum dos nossos dias? Nada. Os que habitam aqui na cidade já ouviram falar muito de Jesus, é o que a Bíblia diz: a quem muito é dado, mais será cobrado, mas deles também será cobrado. Então eles serão condenados. Se não conhecerem a Jesus, serão condenados. A resposta é essa. Não tem outra resposta. Meus irmãos, aspectos da genuína adoração estão presentes, mas quebrados pelo pecado. E pela graça de Deus, muita coisa boa foi desenvolvida por esses povos. Na verdade, muita coisa boa continua sendo desenvolvida por esses povos. A inteligência artificial, por exemplo, é algo que eu estou pensando em começar a usar. Isso é excelente. É muito bom. Mas você acha que foi um crente que fez? Você acha que foi um filho da aliança que fez? Não. Não necessariamente. A criatividade, a diversidade projetada por Deus, ela se manifesta diante dos nossos olhos. Ela está patente aos nossos olhos. Então, diversidade humana. Embora unidos como seres humanos, a diversidade. Diversidade humana rebelada contra Deus. É a ênfase do texto. Veja que, mesmo após o dilúvio, a rebeldia continuou agindo. O ser humano, mesmo em rebeldia, fez o que Deus quis. Fez exatamente aquilo que ele quis. O livro de Provérbios nos diz que Deus criou todas as coisas, inclusive o perverso, para o dia da calamidade. Cã teve 4 filhos. Seus filhos se espalharam pelo norte da África, pelo Oriente Médio, em direção da Ásia. Cuxi, nome antigo da Etiópia, norte da África, Misraim, nome hebraico para o Egito, e Canaã, povos que se estabeleceram na região da Palestina. Moisés mostra-lhes que aqueles povos tinham uma origem em comum com o povo de Deus, mas eles estavam caminhando em rebeldia contra o Senhor. Deus mostra aqui no verso 19, Sodoma e Gomorra. Você já ouviu falar dessas cidades? Já ouviu falar? Sodoma e Gomorra, está em destaque aí. Nos versos 8 e 9, salta aos olhos uma personagem, Nimrod. Nimrod pode ser caracterizado como um homem perverso da antiguidade. O texto vai qualificá-lo como um caçador valente que estava diante do Senhor. E esse estar diante do Senhor não é que ele era um servo do Senhor. Era alguém que afrontava o Deus Todo-Poderoso. Um homem que representava uma humanidade rebelde que queria levantar-se contra o Senhor. Quantos filhos de Nimrod na atualidade? Esses dias eu passando ali
pelo YouTube, eu vi um vídeo de um ex-crente de stand-up. Não vou nem dizer o nome para não dar ibope para ele. Mas eu fiquei chocado. Um ex-crente de stand-up, um filho de Nimrod. Na hora veio. Mais um. Que afronta a Deus. Que afronta a palavra de Deus. Quando nós formos ver Babel, quem foi que liderou o projeto de Babel? Nimrod. Ele que liderou tudo, articulou tudo. Toda aquela edificação foi Nimrod. Quando ele fracassa em Babel, ele sai dali e vai edificar outras cidades. Dentre elas, Nínive. Conhece Nínive? A grande cidade de Nínive, a perversa cidade de Nínive, que afrontava a Deus. Jonas foi enviado para essa cidade. Eles odiavam os hebreus, queriam vê-los mortos. Era Nínive. Meus irmãos, não estranhem se gratuitamente as pessoas nos odiarem, os filhos de Nimrod. Eu não estranho. Eu não estranho quando alguém me odeia só pelo fato de eu ser crente. Só por isso. Nada mais. Não fiz nada contra aquela pessoa, mas ela me odeia porque eu sou crente. Filho de Nimrod. Esse homem fundou cidades onde o mal se espalhava de forma generalizada. É importante destacar que os filhos de Caim, eles edificaram as cidades. Não que a cidade seja ruim em si, tá? Mas eles edificaram as cidades. Nimrod é o precursor dos construtores de cidades e reinos. O texto faz questão de dizer reinos. Lembram quando o povo de Deus pediu um rei? O que Deus, a resistência de Deus em dar-lhes um rei, porque eles estavam se assemelhando aos povos vizinhos. Eles não queriam um rei de toda a terra, eles queriam um rei próprio, um regime próprio, a autonomia de Deus. Ele marca o início da busca do homem por dominação e autonomia em relação e contra a Deus. Ele representa o desejo do homem de ser Deus e de governar o seu próprio destino. Foi uma das idiotices que eu vi esse ex-crente dizer. Hoje eu guio o meu próprio destino. Eu falei, mas é um estúpido que está enganado. Ninguém domina o seu próprio destino. Nós não temos controle do nosso futuro. Os irmãos acham que a irmã que veio de Uberaba, na equação que ela calculou, ela imaginou estar numa UPA aqui em Brasília? Nunca. Eu governo o meu próprio destino. O filho de Nimrod. Em diversidade corrompida, o homem busca diversas maneiras de se rebelar contra o Todo-Poderoso. E nesse sentido, a diversidade pode ser ruim, porque essa diversidade vai produzir múltiplas e variadas formas de idolatria. O nosso pecado se vale de algo bom, como a diversidade étnica, e a transforma em fonte de ódio e de maldade. Hoje, se eu falar contra qualquer religião em público, eu posso ser enquadrado no crime de racismo. Sabiam disso? Essa pirueta jurídica. Pastor Edivaldo, lá em Araguari, ele fez um comentário de que não participava de culto ecumênico. Foi isso. Só isso. Foi suficiente para o Ministério Público infernizar a vida desse pastor. Foi o suficiente para esse pastor receber ameaças de morte. Foi o suficiente para ele receber mensagens e cartinhas na casa dele, que é uma cidade pequena. Sei onde sua filha estuda. Eu sei onde sua esposa vai. E talvez elas desapareçam qualquer hora. O ódio. O ódio. Ele ganhou todas as causas. E a acusação, racismo. Falou nada de racismo. Nada de racismo. Os filhos de Nimrod. O nosso pecado se vale de algo tão bom como a diversidade étnica. Eu me sinto muito feliz quando nós temos conferências missionárias, temos o africano, temos o europeu, temos o japonês, que seja, e eles dando testemunho da fé, do que Cristo está fazendo no coração deles, na vida deles. Isso é maravilhoso. Na cultura deles, redimindo a cultura deles.
Meus irmãos, para concluirmos, o que nós podemos aplicar além do que nós já vimos até aqui? Primeiro, a base para a observância dos direitos civis fundamentais para todos. Somos descendentes de Noé. Somos participantes da mesma humanidade, em nossas veias corre o mesmo sangue, e com base nisso, nós lutamos contra o racismo, nós lutamos contra as desigualdades, muito diferente dessas ONGs embusteiras, gananciosas, que se voltam para essas pautas, para essas lutas, mas eles não têm a base que nós temos. Eles não têm. São ideologias, interesses políticos e monetários. Nós sabemos quem é o ser humano e de onde ele veio. Nós temos base para lutar por isso. Alguns cristãos tomam como base bíblica para o racismo, isso aconteceu historicamente, a escravidão dos negros. A base bíblica para muitos cristãos, isso ao longo da história, foi a maldição de Noé propalada a Canaã. E isso é uma perversão bíblica. Pelo que vimos na mensagem, os descendentes de Cã são os negros, os africanos, toda aquela região que sofreram escravidão ao longo da história. Inclusive, crentes presbiterianos escravizaram negros também, baseados nessa maldição de Noé a Cã. Uma perversão bíblica, uma distorção bíblica. Os africanos não foram criados para a escravidão, eles não são sub-raça. Muitos povos dos descendentes de Cã, na verdade, praticaram a escravidão. Por exemplo, os egípcios. Quase 3 milhões de pessoas saíram do Egito e estavam sob jugo de escravidão. Os irmãos acham que era pouca coisa? Era muita gente. E eles eram cruéis. Eles disseram, olha, vamos matar os homens, os bebês do sexo masculino, para esse povo não se multiplicar mais. Vamos matar todo mundo. Que foi o período do nascimento de Moisés. Então, muitos dos povos de Cã praticaram a escravidão. A maldição não foi dirigida a todos os filhos de Cã, mas especificamente a Canaã, aqueles povos que estavam ocupando a terra prometida. A profecia de Noé, portanto, era limitada àquela ocasião. O povo de Deus iria dominar aquela terra, o que de fato aconteceu. Jesus nunca destratou uma pessoa por sua origem étnica. Nunca. Ninguém por sua origem étnica. O racismo é odioso ao Senhor Deus. Eu já ouvi tanta história, irmãos, e recente, que é de arrepiar. Eu não sei se eu já contei para os irmãos, quando eu cheguei aqui em 2009, eu fui examinado em 2008, final do ano de 2008. Eu não vou dizer quem foi nunca, vou morrer e não vou dizer quem falou isso. Mas eu me lembro que eu cheguei aqui em janeiro de 2009, e um irmão olhou para mim e falou assim, ué, mas eu pensei que você era mais preto. Esse foi o comentário de um irmão aqui. A gente ri, mas não é de rir, não. E daí se fosse mais preto? Eu já ouvi história de pastor que recebeu indicação de outro pastor, não conhecia o pastor, não havia os recursos que temos hoje. Um Instagram, um Facebook, para quem é mais velho, para você ver fotos. E ele comentou comigo. Cheguei na rodoviária, era um preto. Desse jeito. Vai dizer que isso não é racismo. Vai dizer que isso não é lamentável no meio do povo de Deus. Isso é lamentável. Isso é odioso para o Senhor Deus. Mas nós somos de um só, irmãos. Um só. Nós não temos nenhuma superioridade em relação ao outro. Seja a cor da nossa pele, seja a nossa condição social, seja a região do Brasil que eu vim ou do mundo, você deve pedir a Deus que tire do seu coração
qualquer tipo de reserva em relação ao outro, pela cor da pele dele, pela condição social dele, ou a região do país que ele veio, ou do mundo. Deus tira isso do meu coração. É pecado. Jesus morreu por gente de todas as tribos, povos, raças e nações. Todas. Ontem, quando foi encerrado com um grande coral, eu estava aqui na frente com o pastor Edgar. Eles foram no Amém Tríplice, eu fiquei arrepiado até os cabelos da cabeça. Falei, gente, olha só. Imagine no céu. Nós veremos muita gente, multidões. Essa diversidade toda, louvando e exaltando o Cordeiro de Deus. Essa é a igreja. Segunda lição. A triste realidade do ímpeto por autonomia. O coração humano sempre atenta para destronar a Deus. Quer assumir o seu próprio destino. Caim inventou a própria religião. Lameque, seu filho, redefiniu o casamento. Isso não é coisa de agora. Isso é coisa lá de trás. Novos arranjos familiares, casamento. Lameque já fez isso. Estabeleceu a poligamia. Então veja que não é coisa dos nossos dias. E toda essa perversão em relação àquilo que Deus estabeleceu é uma luta por autonomia. Eu sou mais inteligente do que Deus. Eu sei o que é melhor para mim. Eu serei levado pelos meus impulsos, pelos meus desejos. A grande falácia que é dita para os nossos adolescentes: prove os dois lados, depois decida. Não prove os dois lados e não decida, porque Deus já decidiu por você. Isso não é discurso homofóbico? Coisas que contrariam a própria razão, a própria constituição biológica. É o que nós vemos. O desejo por autonomia. Nimrod constrói um reino para si e chega à estúpida ideia de construir uma torre que vai até o céu. Nem com a tecnologia que nós temos hoje. Nem com a tecnologia que nós temos hoje, nós temos essa ideia pueril e infantil de construir uma torre que chegue até o céu. Ele tem essa fenomenal ideia. Não, vamos fazer uma torre aqui. O ser humano sem Deus continua nessa mesmíssima linha. Ele quer gerir seu próprio destino. Ele quer estabelecer a moral, ele quer estabelecer os valores, o que é certo e errado, meramente firmado em seus sentimentos e percepções humanistas. É isso. Deus é simplesmente retirado da equação. Uma das piores tragédias que aconteceu no academicismo no século XIX, aliás, no século XX, foi terem tirado Deus da universidade. Foi terem expulsado Deus da universidade. E quando você fala a respeito de Deus, você é ridicularizado. Ridículos são eles, que querem entender o relógio sem consultar o relojoeiro. Eles que são ridículos. Então esse desejo por autonomia. Por fim, a fidelidade de Deus em manter as suas promessas. Apesar da rebeldia do coração do homem, Deus mantém a promessa de não destruir o mundo com o juízo. Ele mantém a promessa de preservação da linhagem santa em meio a tanta diversidade, caos, confusão. Deus separa a linhagem até Cristo. Deus preserva, e é o que nós vamos ver no desenrolar da história da redenção. Meus irmãos, concluindo, hoje nós podemos sim glorificar a Deus, porque Cristo já veio, toda a glória deve ser dada a Ele, a sua obra de salvação na cruz e na sua gloriosa ressurreição. Tudo que nós vimos até aqui é uma preparação para a vinda de Cristo, para a nossa remissão. E saiba que, como diz Filipenses capítulo 1, verso 6, ora pois, aquele que começou boa obra em vós, ele é fiel para completar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Não foi você quem quis vir até ele.
Foi Ele que com amor eterno te atraiu e com benignidade lhe trouxe. E Ele vai perseverar com você todos os dias. E Ele vai estar com você no seu último dia de vida. Ele estará lá para te recolher até os braços eternos dele. Então que Deus possa essa noite aplicar essa palavra aos nossos corações.